Fala pessoal, a paz do Senhor para você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo a mais um RecriCast Brasília, Deus abençoe você. Vem hoje com a gente aqui com Marcos Cezena. A gente tava aqui no bastidor só lá, oi, lá, oi, temos uma pessoa que tem esse link. Nós aí, temos um cara especial aqui nessa noite. Paulinho Morishige, porque o nosso japonês... São os melhores do que os japoneses dos japoneses. Os japoneses de Deus eu sabia que você são ia errar, melhores do mundo. E olha que eu falei isso. Eu sabia que você ia. Tudo bem, bora lá, vai. Família Recri, estamos aqui hoje com Paulo Morishige, diácono da casa, Bola de Neve Brasília. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Cara, é um prazer ter você aqui com a gente, né, Marco? O prazer é meu. Prazer, Paulinho. Cara, que demais, é o nosso cara. muso, né? O nosso muso. É o nosso muso. É o nosso muso Nisei Sensei aqui da igreja. Só que agora eu não sou mais o japonês mais bonito da igreja. Agora é meu filho, Miguel. Sim, cara. Concordo com você. Sim. Aí sim. Cara, primeiramente seja bem-vindo aqui à nossa roda de papo aqui no RecriCast Brasília. E a gente já vinha aí te perseguindo aí com esse horário, com essa sua agenda aí para bater um papo, falar um pouquinho sobre o que Deus fez na tua vida aí ao longo desses anos, como você começou nesse mundo de finanças, mas principalmente falar um pouquinho sobre o reino, né? Amém. Sobre como nós podemos abençoar o reino com as nossas finanças. Mas antes vamos falar um pouquinho de você, vou passar a bola para você falar um pouquinho com a galera aí, fala um pouco da sua trajetória aí, ministerial, um pouquinho da sua trajetória profissional também, que, cara, tem um currículo, meu irmão, que eu vou te falar, bicho. Se juntar o meu currículo e o seu, não dá metade do currículo do Paulinho, cara. Cara. Pô, a gente não deu oi pro Fio, cara. Tem o Fio. Tem o Fio, bicho. Fio. Nosso querido Fio. Eu tô achando que o Fio já tá começando a influenciar o John, velho. Cara, eu não sei, cara. Tá um negócio aqui, cara. Só porque é hora do almoço, né? A hora do almoço os caras são... Tá começando a dar uma Joe influenciada. também tá bonito, tá de óculos hoje, cara. Tá Clark Kent, olha lá. Tá bonito, cara, né? Tá sim. A gente sempre faz isso daqui porque os caras, fala a verdade, os caras são alinhados, né? São demais. Os caras são alinhados. Eu não consigo nem olhar pra vocês, só meu olho fica puxando pra A galera Aqui, ó. A galera da técnica aqui, Boa. a galera da Mano, técnica. tá contigo, cara. Fica à acho que vontade aí. O legal é entender como o mundo financeiro entrou, né, na sua vida, como é que tudo isso aconteceu, porque hoje a sua cabeça financeira, a gente acompanha você pelas redes sociais e a gente vê o diferencial do que serve isso dentro da sua vida. A gente queria entender um pouco mais o cenário, como isso iniciou, né? Sua real formação, e aí você entra com o seu histórico pequenininho. Vamos o seu lá. currículo pequenininho. Então, desde muito novo, acho que em torno de 7, 8 anos, o meu pai me incentivava a ir para o banco. Então, ele me parava o carro perto do banco e falava, vai lá, filho, vai fazer um depósito na sua poupança. Eu ia sozinho, eu já sou baixinho, era mais baixinho naquela época, né? Eu ia no banco, naquela época não tinha nem caixa eletrônico. Eu ia com a cadernetinha da poupança, ia com a mulher assim, fazia o depósito e sempre ia no banco com meu pai. Acho que começou a nascer uma paixão, né, por bancos nesse momento, que ainda não era sobre investimentos, né? E daí o tempo foi passando, eu gostava muito de investimentos, sempre gostei, eu olhava o saldo do banco, da poupança, até que chegou um dia que meu pai era diretor financeiro de uma empresa, essa empresa quebrou. Então, a gente perdeu tudo, né? A gente tinha um patamar de renda e de vida muito bom, né? A gente vivia num lugar bom em São Paulo, lá no bairro da Aclimação. Eu estudava em colégio bom. Daí, de uma hora para outra, nossa vida mudou. Isso foi na minha adolescência. Cara, que loucura isso. Daí, a gente teve que se mudar e morar de favor. Daí, eu fui morar lá na ponta da Zona Leste, num bairro que chama Vila Ré, lá perto do lado Patriarca, Guilhermina Esperança, para Itaquera. Daí é que uns primos meus tinham uma oficina autoelétrica e mecânica. Daí a gente foi morar no fundo dessa oficina. E daí foi um momento muito difícil, né? Não tinha dinheiro nem para... Ou seja, você saiu da Zona Sul e foi para o extremo da Leste. Exatamente. Porque a Aclimação, cara, assim... Aclimação, para quem não conhece, a Aclimação é o bairro dos orientais, cara. Tem bastante oriental lá. Não, cara, eu não conheço, bastante cara. japoneses, chineses e coreanos. Não, e assim... É uma descida de patamar financeiro gigantesca, vamos falar assim. Você está num padrão aqui, padrão S, né? Não é nem padrão A. Aí você
você tem que se adaptar, assim, do nada. É surreal isso, cara. Sim. Agora, o extremo leste já não é o bairro dos orientais. Não. Daí lá aprendi a ser malandro. Eu vou falar que o extremo leste é o bairro dos corintianos. Pra Sim, ficar sim. mais Não fala isso não, cara. A gente tem 2 corintianos aqui no backstage, mano. O John também é corintiano, né? Mas ninguém é perfeito, né, mano? Ninguém é perfeito. Daí eu não tinha dinheiro para comprar um chocolate sequer. Daí todas as minhas sopas eram doadas. Até minhas cuecas, para ter ideia, eram dos meus primos, usados, sabe? Para ver a condição que a gente chegou. Só que eu continuei estudando no mesmo colégio, porque meus avós, minha família falaram, não, continua nesse colégio aí, porque pelo menos da sua educação a gente cuida, né? Legal. Daí meu pai chegou, foi pro Japão legal, trabalhar de operário, foi churrasqueiro, ele foi tudo lá, mandava um pouquinho de dinheiro pra gente, que ajudava muito, né? O básico. E no colégio, como eu não tinha dinheiro para nada, eu comecei a me virar. Por exemplo, não sei se vocês lembram, naquela época vendia ticket, né, de vale transporte. Sim. Só que se você comprasse, você não precisava comprar o lote todo. Você comprava uma parte do lote. Daí eu passava em todas as salas do colégio e perguntava, quem quer comprar vale transporte? Eu vou para vocês. E todo mundo queria, porque antes você tinha que ir lá no SP Trans, né? Treta pegar isso. fila. Cara. Daí o pessoal falava, não, você vai para mim? Então eu quero. Daí eu pegava de todo mundo e perguntava, quantos você quer que eu compre? Eu anotava no papel. Só que eu comprava o lote máximo de todo mundo. E daí eu dava pro cara só o que ele pediu e vendia o resto naqueles guichezinhos que ficava na porta do metrô. Do metrô. E ficava com lucro. E com isso eu ia fazendo dinheiro. Daí eu comecei a comprar coisas nos Estados Unidos, pendrive, e comecei a gravar CD de música pirata, legal. coisa que eu não faço mais hoje, tá? E assim, eu comecei a ter lucro e me virar. Boa. Só que assim... Você não tinha barraquinha de CD pirata, não? Não tinha Não. Não tinha, não. Fala a verdade. E eu ficava com esse dinheiro. Até convite de balada eu comecei a vender, comecei a virar promoter. Cara, cambista, mano. O cara era cambista. Não, o promoter em São Paulo era um... Você chegava e falava assim, não, eu sou promoter. Vamos lá. Bora. Metade do dinheiro que você ganhava, você colocava a galera pra dentro da balada. Cara, DJ Cezinha, o cara conhece de balada, bicho. Tô falando, cara. Bem que Jesus alcançou sua vida, hein, mano? Total. Glória a Deus, cara. Daí eu comecei a fazer o dinheiro. Daí eu... Nossa, me perdi aqui, deu um branco. Você começou a vender ingresso aí, balada e tal. A vender ingresso, balada, e naquela época eu não tinha mais poupança. Sim. Porque, como meu pai quebrou, eles tiveram que usar toda essa renda, né? E o pessoal sabia que eu não tinha muita grana no colégio, né? Então eu sofria muita humilhação à época. Que nem a galera ia pro McDonald's, por exemplo, e falava assim: a gente vai pro Mac, mas você não vai porque você não tem grana. Cara, então, que assim, isso, aquilo cara. me machucava demais, sabe? Uma realidade muito diferente Sim. Do que eu vivia hoje. Uhum. E daí o tempo passou, eu sofri Isso calado. daí que você falou, Japa, é muito interessante. Eu costumo fazer bastante isso com a minha esposa e os meus filhos, né? Uhum. Hoje, graças a Deus, a gente consegue dar uma condição diferente para os nossos filhos. Mas tô me colocando no seu lado aí também. Para eu comprar um lanche nessa rede de lanchonete que você comentou, assim, isso era surreal. Mano, na época não tinha grana pra isso não, cara. Assim, era tipo, você comprava semestralmente. Mano, né? onde eu Uma morava vez não tinha nem McDonald's, velho. Semestre. Também tinha essa, não era tão, onde eu morava nem tinha esse fast food, mano. Não era tão... A capilaridade do McDonald's também não era tão grande, né? Então, realmente isso... Eu tenho o costume de falar isso pro meu filho. Eu falo assim, cara... entenda, né? Meu filho ainda é pequeno, então eu tento falar assim para ele: entenda, na época quando o papai e a mamãe era menor, a gente não comia isso direto do jeito que vocês comem, a gente não tinha Danoninho, não tinha essas coisas que a gente consegue ter hoje, graças a Deus, o luxo de dar para os nossos filhos, né? A gente obviamente faz de coração, mas esse é um ponto que você colocou. Também veio um pouco do reflexo ali do que foi minha infância também, que legal. Infância a gente acaba dando o maior esforço possível para que a próxima geração seja abençoada. Sim, a gente tem que passar mesmo. isso para os nossos filhos, com certeza. E daí chegou a época de fazer o vestibular e não sabia o que fazer, né? Apesar de gostar de bancos, já começar a ver coisas sobre investimento, não sei porque a minha cabeça não foi para isso, né? Fazer uma faculdade de finanças, de economia e tal.
Daí eu simplesmente peguei o catálogo da universidade, era a Universidade Estadual de Campinas. Daí eu estava com minha mãe, eu nem era crente naquela época, hein? Daí eu falei, mãe, onde cair aqui é porque Deus quer que eu faça. Daí eu joguei o manual para cima, daí caiu aberto numa página lá, Sistemas de Telecomunicações. Daí eu falei, esse curso que eu vou fazer. Daí era o primeiro ano daquele curso, a concorrência era super baixa. Daí eu prestei e passei de primeira. Daí do colégio, eu me mudei para a cidade de Limeira, que é onde ficava o campus desse curso da Unicamp. Daí passou um ano, daí eu, um ano revoltado, tal, bebia muito, me envolvi com uma pessoa, com uma mulher errada, né, sofri demais, tal. Até que no segundo ano apareceu a coisa mais bela do mundo. Não é o Marco, tá? Não era o Marco. Não era o Marco. Não era o Marco. Como é que você chama ele? Como é nosso Querubim ruivo. Querubim ruivo. Ó, tô começando a ficar vermelho aqui. Fio, olha aí, Fio. Vermelho. O querubim Vamos ruivo, mudar cara. de assunto. Não era o Marco, era o Fio. Não, tô Era o Fio? também não era, não. Só tem cara bonito aqui, mano. Era a Camila. Daí eu vou encurtar a história para não ficar muito comprido, né? Eu persegui ela, tal, fui com tudo atrás, a gente acabou. Cara, e ficando quantos juntos. anos já, Paulo, de relacionamento com a Camila? Assim, do 17 namoro? anos. 17 anos, Isso foi em cara. 2005. Cara, que demais, cara. 17 anos. Te aguenta? 17 anos que ela me aguenta. E ela era cristã, né? Filha de pastores e tal. Só que naquela época eu odiava crente. Então, todo lugar que eu ia falava mal de crente, eu brigava com crente no metrô, xingava com crente onde tivesse, no supermercado. E daí tinha uma amiga dela que era bem assembleiana mesmo, cabelo comprido, com saiona comprida. Do fogo. Do fogo. Daí um dia eu cheguei para ela, olhei para ela e falei, sua crente do rabo quente. Olha a falta de respeito. Olha a falta de respeito. Até que ela Deus... pegou a lata de sardinha e tacou na sua cabeça no mercado. Daí nem lembro. Ela estava cheia do Espírito Santo, nem me deu bola, né? Até que chegou uma vez que Deus usou uma mulher, isso foi em 2007 já, tá? Porque a Camila, até então, eu não sabia nem que os pais da Camila eram pastores. Tanto que eu odiava crente, a Camila não falou para os pais. E na época, só para registrar, ela estava meio que desviada, afastada, senão ela não teria ficado comigo, né? Aí Camila te expôs aqui, hein? Tem que falar a verdade, né, meu amor? Te amo. E daí Deus usou uma mulher, assim, no fogo mesmo, falou coisas do meu passado, da minha infância. Daí eu saí chorando de lá, falando que quero aceitar Jesus. Olha só, cara. Daí isso foi em 2007, começou minha caminhada com Jesus, né? Mas você ainda estava na faculdade? Eu terminei a faculdade em 2006. Tá. Isso então que é foi legal. bem na Mas você terminou transição ali. telecomunicações? Terminei. E telecomunicações naquela época? Sistema de telecomunicações. Concluí Cara, essa que graduação. surreal isso foi em 2006 e até foi importante essa faculdade além da Camila, porque eu não queria trabalhar, eu não queria prestar concursos públicos. Porque em São Paulo o pessoal tem a mentalidade de ir para o serviço privado, fazer carreira e tal, né? Só que daí eu dividia o quarto lá na República justamente com um cara que estava estudando para o Banco do Brasil. Daí ele tinha um tio, que acho que é superintendente lá da região de São Paulo e tal. Daí ele falou para mim, usa esse livro aqui para estudar. Daí eu comprei aquele livro, dei uma folheada, ele estuda de tal lugar, tal lugar. Estudei, chegou a prova, caiu justamente as questões que eu tinha estudado. Daí eu passei, acho que foi em 9º lugar naquela região de São Paulo que eu prestei. Você voltou a falar com esse cara? Ou esse cara sumiu? Esse cara, não, eu sempre falei com ele, só que ele não passou. Né? Ele não passou e eu acabei passando. Daí eu falei, putz, eu vou trabalhar no Banco do Brasil, né? Que eu gosto de banco, e já estou resolvido já. Só que daí abriu, na época, o concurso da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. E o salário era o dobro, quase o triplo, né? E já era sua área de formação, já era minha área de né? formação. Só que daí, poxa, não dava nem para estudar, porque eu nem queria. Daí as inscrições se encerraram. Daí eu liguei para o meu pai e falei, pai, fechou as inscrições. Meu pai estava no Japão à época, né? Daí meu pai falou, faz. Daí eu ia para falar para o meu pai que fechou as inscrições. Meu pai era meio bravo, né? Deu, tá bom, vamos fazer. Então, né? Vou fazer. E glória a Deus, as inscrições reabriram. Meu Deus do céu. Daí eu me inscrevi rapidinho. Daí no dia da prova até, eu lembro que eu peguei a lotação. Daí eu sentei do lado de um cara, o cara falou assim, cara, por que o pessoal reabre? Às vezes um cara que se inscreveu agora na reabertura vai passar e a gente não. Daí eu olhei pro cara, é verdade e tal. Daí eu prestei. Mal sabia ele. Mal sabia ele. Daí eu fui malzão na parte geral e tal, só que eu fui super bem na minha área, né? Daí eu acabei passando em 13º geral, assim, mas foi
foi de Deus, sabe? Era isso porque ele foi mal, hein? Isso porque eu não imaginava que tinha ido bem. Eu fui mal mesmo em geral, mas na parte específica, que o peso eu acho que era maior, eu acabei indo bem, que foram assuntos que eu vi na faculdade, né? Legal. Daí eu fui trabalhar na Anatel. Daí na Anatel era técnico em regulação de serviços públicos em telecomunicações. Daí quando eu cheguei lá, eu já fiquei responsável por gerir as taxas e tarifas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Então, eu mexia muito com tributo, direito tributário, né, com números já, fazia cobrança. E daí lá comecei a ver um pouquinho mais, né, dessa área financeira e tal. E você já vinha do banco, né? Ou você não chegou nem a assumir lá? Nem cheguei a assumir o Banco do Brasil. Ah, legal. Nem cheguei. Cara, que demais. Porque a Anatel chamou rapidinho. Daí lá eu conheci a galera que estudava profissionalmente para concursos públicos, né? Da galera que estudava para a Receita Federal. Daí eu comecei a estudar pesado para a Receita Federal, até que depois de 2 anos abriu o concurso para a Receita Federal e também do Banco Central. Daí eu acabei que eu prestei os dois. Daí eu passei para analista tributário da Receita Federal. Eu fui chamado primeiro, tinha ficado 3 anos na Anatel, depois eu fui para a Receita Federal, fiquei 1 ano lá, como analista tributário, e lá eu atuei como assistente de gabinete do inspetor-chefe. Interessante que na Receita Federal tem um problema de corrupção, né? Sim. Então, muitos colegas são pegos. Quase nada, né? Daí, apesar de eu ter acabado de entrar, o inspetor-chefe ele foi com a minha cara. Ele falou, isso daí tem cara de honesto. Daí ele já me chamou para trabalhar logo no gabinete com ele, né? Daí ficava fazendo coisas de gabinete, analisava recursos, mexia com planejamento estratégico, até do contrato do ar-condicionado e manutenção do nosso prédio lá, eu... Fazia tudo, cara. Eu acompanhei de tudo. Até que depois de 1 ano, o concurso do Banco Central me chamou. Eu achei que eu não iria para o Banco Central, porque eu fui muito mal na prova. Mas olha como, quando as coisas são de Deus, as coisas acontecem, né? Porque eles tinham um contrato com a banca do concurso público que não podia repetir as questões. E anularam 6 questões. E essas 6 questões eu tinha errado. Cara, como é que pode o negócio... Não é que as questões estavam erradas, é porque as questões foram repetidas de concursos anteriores. Entendi. E não podia por causa do contrato. Eles anularam. Anularam. Eu estava lá atrás, daí eu subi para o 8º lugar. Olha isso, cara. E daí com a nota da segunda fase, né, que é a prova escrita, eu caí para, acho que 39º, se não me engano. Só que tinha poucas vagas, acho que tinham 14 vagas na época. Daí, você já nem... Daí eu falei, nem vou ser chamado. Daí mudaram as vagas, pegaram a vaga de outro cargo e jogaram para o meu cargo. Multiplicou daí ficou em 28. Daí a Dilma soltou uma exposição de motivos lá, dobrando de 28 para 56. Aí você entrou Daí algumas pessoas existiram e eu acabei sendo chamado. Daí eu falei, de Deus, não foi pela minha capacidade, né? Daí eu vim para o Banco Central, e me mudei aqui para Brasília, né, em março de 2012. Daí, primeiramente, eu fui trabalhar na diretoria do Banco Central, por conta da minha experiência lá no gabinete do inspetor-chefe da Receita Federal em São Paulo. Eles falaram, pô, legal, esse cara já tem experiência em trabalhar no alto escalão, né? Então, eu fui trabalhar na diretoria. Daí, eu revisava as normas circulares, resoluções que iam para a diretoria colegiada, que iam para os ministros do Conselho Monetário Nacional. E foi uma experiência bem legal. Daí, nessa época, o secretário da diretoria do Conselho Monetário Nacional, Henrique Machado, eu gosto demais desse cara. Ele, inclusive, foi diretor da CVM até há pouco. Ele me convidou para assumir a coordenação da Secretaria da Comissão de Ética do Banco Central. Eu aceitei, daí eu por um tempo, fui coordenador da Secretaria de Comissão de Ética. E, nesse tempo, eu passei na Faculdade de Direito aqui da UNB. Eu falei, poxa, eu quero trabalhar numa área fim de direito. Daí eu pedi transferência para trabalhar na área de contratos. Daí eu fui para a área de contratos, fiquei lá um tempo e logo me chamaram para assumir a coordenação de contratos lá do Banco Central. Fiquei quase 4, 5 anos nessa função, né? Até que eu acho que estava estressado demais, porque a área de contratos é muito desgastante. Desgastante. Né? Você tem que ler muito ali, estudar demais, são detalhes, coisas... Contratos do banco todo passando por mim. Além disso, tinha problemas de licitação, tinha problemas de coisas erradas, tal, que a gente tinha que corrigir e tal. E daí eu pedi transferência para a Procuradoria-Geral do Banco.
Daí, chegando lá, assumi a coordenação de cálculos, precatórios e perícias judiciais. Daí, eu fiquei lá por cerca de 2 anos, até que me chamaram agora para reestruturar uma outra área da própria Procuradoria, que é a coordenação de registros jurídicos e acompanhamento de processos judiciais. Lá eu acompanho, né, todos os processos do banco. Só que, se vocês verem, a minha formação ela não tem muito a ver com essa área financeira. Pois é isso que eu estou vendo. Que hora que ele vai chegar eu nas trabalhei finanças? muito assim com direito, né? Direito. Só que, muito processo. Muito processo. Só que no meu primeiro emprego lá na Anatel, eu conheci um senhor, Luiz, o nome dele, que ele mexia muito com investimentos, bolsa de valores. Abraço, seu Luiz. Olha esse menino aí, ó. Sou fruto da sua vida, seu Luiz. Hoje o senhor está um 60, mas amo o senhor. Deus abençoe, seu Luiz. E daí ele falou assim, Paulo, lembra a viagem para Disney que eu fiz esse ano? Lembro. Ele levou ele, a esposa, o filho, né? Cara, que legal. Eu paguei tudo com o dinheiro dos dividendos. Daí ele mostrou o extrato do banco dele, assim, ó. Um mês caía 2.000, um mês caía 1.000, 3.000, que era a distribuição dos dividendos, os lucros que ele recebia da empresa que ele investia, né? Daí ele começou a me ensinar muito sobre investimento em ações, como que era. Eu tinha aquela ideia que bolsa era um cassino e tal. Dele, não, é tranquilo tal. E ele era um cara super de boa. Ele só ia comprando mais ações. Ó, aqui tá barato, agora eu vou comprar, vou receber dividendos lá na frente. Daí isso começou a formatar, né, me dar confiança para investir. Em 2007 eu comecei a investir. E daí, nesse período, eu fiz uma faculdade de administração pública pela Federal de Ouro Preto. Fiz à distância. E fiz algumas pós-graduações e tal. E depois... Cara, você sabe... Você sabe algumas. Não, ele vai começar agora, mano. Ele vai começar. Ele vai começar com as pós-graduações dele. Fio, cara, sensacional, velho. No último recreio, a gente teve que dar uns 15 minutos para ele falar do currículo dele, cara. Joe, foi isso, cara. Foi isso. E, cara, sou seu fã de carteirinha. Cara, você fala em Ouro Preto... Você sabia que Ouro Preto foi meu primeiro passeio romântico com a Sandra, velho? Não, sabia não. Primeiro lugar que a gente... Quando eu conheci ela me levou para conhecer Ouro Preto, porque ela é de Belo Horizonte, né? Então, a gente se conheceu, deu uma história para depois. Mas eu fui lá pedir a mãe dela, a gente já tinha orado, já tinha falado com o pastor na época. E aí eu fui lá pedir a bênção da mãe dela e do irmão dela, que o pai dela é falecido, né? E aí ela me levou lá, falou, não, quero te levar para conhecer a cidade histórica e tal. Foi muito legal, cara. Foi bem da hora lá. Que legal. Aí tinha a República lá, assim, cara. Bem no centro da cidade, assim, a República dos Estudantes lá da Federal de Ouro Preto. A galera agita lá, né? Acho que sim. É muita gente, cara. As repúblicas são lotadas. Não sei hoje, né? Mas tinha bastante aluno lá, cara. Você fez a distância? Fiz a distância. Bacharelado em administração pública. Oh, legal. Daí, quando eu cheguei aqui no Banco Central... passou um tempo, eu fiz um MBA em finanças pelo IBMEC e uma pós em Direito Empresarial pela PUC Minas. Só que o grosso mesmo que eu aprendi foi na prática mesmo, investindo todo esse tempo. O grosso que você aprendeu foi com o Luiz. Seu Luiz. Mais um abraço pro seu Luiz, cara. Você não sabe o bem que o senhor fez para as meninas. Um abraço para você. Parecia o Roberto Carlos mandando um abraço pra você. Já que eu falei da minha esposa aqui, Sandra, meu amor. Terça foi Dia das Mulheres. Demais, né? cara. Manda um alô aí, cara. Vou deixar essa... Beijo, meu amor. Te amo demais. Fio, manda um beijo pra Aline, Fio. Manda aí. Beijo, amor. Ei, Joe, manda um beijo pra Thalita. Beijo, Thalitinha. Aleluia. Cara, então aí começou, a sua formação de finanças, assim, por falar em formação mesmo. Você fez foi a pós em finanças, né? Aí sim. Aí você mergulhou de cabeça nesse universo. Mas aí a prática do negócio você foi fazendo mesmo? Foi desde 2007. Batendo cabeça, botando dinheiro. Errando, acertando. Uma coisa, sabe o que eu achei legal? Demais aqui, Marco. A gente pega uns caras aí que são grandes aí no mundo das finanças, até alguns pastores aí que entendem um pouco disso também. Que já foram empresários, falam que passaram pela quebra, né? Cara, eu acho isso... Todos eles, cara, um momento eu quebrei. Quando eu quebrei, que eu comecei a ver...
E você já teve isso cedo na sua vida, né? Sim. Você passou por esse processo, você era muito novo. Eu comecei em 2007, com 21 anos, eu investi na bolsa. Em 2008 teve a quebra, a crise da subprime, né? Sim, E você verdade. teve lá atrás com seus pais. Seu pai, de Também. repente, era um executivo ali Sim. forte e vocês tiveram que se reinventar tudo ali com um patamar de vida mais simples e começar do zero, né? Sim, exatamente. Aí você já já tinha essa ideia de como O é. legal, assim, e aí essa é a mudança de mindset, né? Quando o processo que você passou quando criança, ele podia te gerar um trauma muito grande. Sim. Sim. Né? De, cara, eu não vou arriscar, eu vou sempre agir aqui na minha média, aqui que tá tudo certo, Sim. justamente para não passar o que eu passei quando criança. Né? Pior que não. Pior que quando eu comecei Não, eu digo então, isso que é legal, porque a gente vê você em 2006, 2007 indo para cima, isso quer dizer que você mudou seu mindset. De uma certa forma, sua Não, na cabeça escola o cara já tava vendendo ali o vale transporte, sim. negociando. Entendeu? Ali. Tipo, Mas eu era assim, um meio que vagabundo naquela época, sabe? Eu bebia muito naquela época. Apesar de fazer essas coisas, eu era muito revoltado. Então a enchia grana a nunca era cara. suficiente, né? Eu entrava bêbado na sala, desde manhã e tal. Primeiro Cara, ano, de quem manhã. consegue imaginar o Paulinho assim, De velho? manhã. Primeiro ano da faculdade, minhas notas, você vê lá, é tudo na faixa de 5. Quem mudou minha vida foi Jesus. Quando a Camila Amém. entrou na minha vida e ela começou a ler os versículos para mim, as minhas notas de faculdade dispararam. Então, se você compara o meu primeiro ano de faculdade com os outros anos, nem parece a mesma pessoa. Eu comecei a fechar com 9, 10, 9, 10, 9, 10. E foi nessa época que eu passei no concurso do Banco Brasil, da Anatel, da Caixa Econômica Federal também, foi aprovado. Olha, que legal. A gente falou sobre isso aqui, cara, no primeiro podcast. Como que quando Jesus entra, né, na vida da pessoa, como que ele muda tudo, cara. Sim. Né, o Júnior até falou, se Deus mudou sua vida por completo, ele também quer trabalhar suas finanças, né? Então, assim, como que de verdade... Agora, esse testemunho seu, cara, eu acho que nem todo mundo sabia disso. Todo mundo conhece o Paulinho ali, cabeção, que manja de finanças, manja de concurso, mas ninguém sabia dessa história. Paulinho Pagodeiro. Paulinho Pagodeiro, Paulinho, né, da zoeira, ninguém conhecia isso. E a nossa ideia, a nossa proposta é justamente trazer pessoas aqui que têm uma história de vivência com Cristo, que houve transformação e hoje eles têm algo para mostrar. Sim. Né? Então, hoje o que eu acho muito legal, acho que o Marco vai falar um pouquinho disso daqui a pouco também, é como que isso, cara, foi se caminhando para se tornar um ministério na sua vida, né? Como que você ajuda pessoas hoje nessa área que a gente sempre fala que finanças ainda é um tabu em muitas igrejas, né? Em muitos ministérios. Então, a gente quer deixar bem claro aqui que falar de finanças para nós hoje aqui é uma alegria muito grande. Por isso que a gente trouxe você, não só pensando nisso, mas também para contar a sua história. E como que você percebeu que você poderia usar isso? Essa é a minha primeira pergunta agora, tá? Já que você entrou nesse âmbito aí daqui a pouco o Marco faz a dele. Mas como que você percebeu que isso poderia, de alguma forma, começar a virar um ministério na sua vida? Como que você acha que você poderia ministrar a Deus na vida das pessoas através do conhecimento que você tem com finanças? É engraçado que desde o começo, quando eu comecei a investir, algumas pessoas já vinham falar comigo, né? Perguntar como que... Desde a época da faculdade. Sim. Eu trabalhava na faculdade, né? Fazia iniciação científica, ganhava R$300, pegava um pouquinho desse valor e investia. Daí algumas pessoas vinham investindo, as pessoas vinham falar comigo. Daí eu ensinava, aqui você coloca no CDB, aqui você coloca nos fundos. Nessa época eu tinha o conhecimento básico, né? De renda fixa e tal, não conhecia muito acerca da bolsa. Só que, assim, eu acho que ver isso como um instrumento, sabe, como chamado de Deus, só aqui em Brasília mesmo, com o pastor Felipe. Legal. Um dia, lá atrás, né, quando era o Guilherme, o líder do Recri, ele falou, Paulo, por que você não trata da área de finanças, fala sobre educação financeira e tal? Só que naquela época eu estava meio rebelde, eu não quis, não. Só que daí eu falei, putz, daí naquela época eu queria ir embora de Brasília, comecei a estudar para outros concursos e tal, né, queria, sei lá, ser juiz em Santa Catarina tal, até que Deus começou a fazer as coisas darem tudo errado, sabe? Nossa. Aí foi te amassando, né? Eu fui fazer um concurso lá em Curitiba, que eu queria muito morar lá, que é próximo da minha família, né? Minha família viaja muito de carro. Tava andando pelas emoções, eu queria estar perto deles. Deu ruim. Quando o avião tava pousando na pista, o avião arremeteu. Daí, na hora, eu lembrei da madrugada que eu tinha orado. Deus, que seja feita a sua vontade. Daí, naquele momento, eu me senti como Jonatas na barriga da baleia. Jonas.
É que eu tô olhando o Jonatas aqui, mano. O muso Jonatas aqui. Você Um cara tão belo assim, sabe? Eu não consigo prestar atenção. É Jesus na vida dele, é muito Jesus na vida dele. Cara, e na hora que você começou a falar, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Vai pra Nínive. Não. Vou. Daí eu vim, o presbítero Renato conversou comigo, né? Paulo, vamos começar um projeto tal, de você falar sobre investimentos tal. A minha esposa sempre falou isso pra mim, há 3, 4, 5 anos atrás. Até meu pai falava isso pra mim, filho, Mulheres você tem são que... sábias. Cara, as esposas, mano, as esposas, elas sonham muito mais do que a gente, né? Eu vivo isso lá em casa. Às vezes a Sandra, ela enxerga muito mais potencial em mim do que eu mesmo. Ela fala, moço, se você se esforçar nisso aqui, vai dar certo. Eu digo, não... Vai que eu tô te falando. Cara, e dá certo. É impressionante isso. É que tem uma máxima pra mulher que é o seguinte... A diferença da mulher com o homem, né? Vamos lá. O homem, ele tem uma visão muito... Não, papo sério, não vou zoar, não. O homem, ele tem uma visão muito macro. Vai dormir no sofá, não, varão. Não, real. O homem, ele tem uma visão muito macro. Sim. Então, ela até brinca comigo, né? Quando a gente tá num supermercado, cara, eu não consigo enxergar a minha esposa porque a ordem da visão do homem, ela é muito macro. A mulher não, ela tem essa visão micro mesmo. Ela tem essa visão mais tática. Do detalhe ali, do né? detalhe. Legal. Então, realmente, ela consegue enxergar coisas que o homem não consegue. Por isso que quando a gente vai procurar uma manteiga na geladeira, a gente não consegue enxergar. Entende? Agora é uma zoação. Mas vai lá. Cara, mas eu não consigo achar nada, velho. Na boa, eu não consigo. Vem... Cara, e é um negócio surreal, sobrenatural, cara. Sabe que é engraçado? Você abre a geladeira, a manteiga não tá lá, mano. Não. A mulher vem lá, abre a geladeira e fala, é isso aqui que você quer. Não, o pior não é isso. Não tava aí, mano. Essa manteiga o pior não não é isso. O pior é ela vem, não olha pra geladeira, olha pra você, pega... Tó. Acabou. Isso não acontece com você, né, Paulinho? Acontece também. Então glória a Deus. Homem é tudo tosco. Mas que bom. Daí muitas pessoas da igreja, vendo que eu tinha esse conhecimento, começaram a falar comigo também, sabe? Então... muitas pessoas, eu atendi muitas pessoas mesmo, sabe? Nossa, que da hora isso, cara. E daí agora eu resolvi assumir de vez esse chamado, falar sobre investimentos, finanças, que eu acho que ainda é algo muito fraco no seio da igreja, né? Sim. Ainda mais com equilíbrio, sabe? Eu acho que a gente vê os extremos, né? Ou o pessoal que fala que não é nada a ver, né? Guardar dinheiro é pecado, até aquele pessoal que só pensa nisso. Aí equivoca até o versículo, né? Que a palavra diz que o amor ao dinheiro que é, né? Não vou entrar, mas assim, o Marco vai falar sobre isso, né? Até equivoca na palavra mesmo, falando sobre isso. E, cara, é tabu isso. Sim, exatamente. Falar de dinheiro na igreja hoje, ainda, em alguns lugares, é tabu. Sim. Até no meu Instagram mesmo, quando eu comecei a falar de dinheiro continuamente, muitas pessoas da igreja me pararam de seguir, sabe? Sério, cara, isso? Daí não sei se é alguma forma de preconceito, por ser tabu, mas é algo que acontece mesmo. O que você está comentando aí, Paulinho, até a última célula que a gente teve de administração no Jardim Botânico, olha isso, cara, um menino de 14 anos. A gente estava falando sobre bênção, né? Quando você, de fato, recebe uma bênção, quando você é abençoado, o que acontece na sua vida, né? Como é que a gente tem que agir? A gente tem que agir como um rio que flui a água. Sim. Né? Então, quando você... E, assim, ele trouxe uma reflexão que eu olhei e falei, cara, um menino de 14 anos trazendo uma reflexão que você fala, meu... Quando você... Ele falou assim, é a mesma coisa que um rio mesmo. Ele fez a reflexão do rio mesmo. Quando o rio ele não tem a evasão da água, o que acontece com a água? Ela apodrece. Quando você tem a evasão da água, que você consegue passar essa água para outros lugares, no caso, sejam outras vidas, para que outras vidas recebam esse impacto da bênção que você recebeu, você vai ter um renovo todos os dias. Com certeza. Boa. Deus vem Demais, com bênção nova todos os dias. Isso. Um menino de 14 anos, cara. Foi o Espírito Santo na vida dele. Então, assim, aí eu olhei e falei, comecei numa reflexão sobre esse assunto e é muito real. A gente não pode ser egoísta. Né? A gente não pode pensar só na gente. Se Deus lhe entregou a bênção, ela seja a sabedoria, ela seja a direção estratégica, você tem que fazer com que esse rio flua através de outras pessoas. Com certeza. Porque é assim que o reino avança. Sim. Né? É o verdade. reino avança com isso também. Então, sensacional isso. Agora eu vou vir para a minha pergunta, tá? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre esse assunto. Eu sou casado, tá? Só pra você saber.
Só pra você Ele ia saber. perguntar se eu queria jantar com ele. Não, tô brincando, pode perguntar. Mas ele ia pagar, mano. Deus. Você ia ter que pagar um jantar pro Paulinho. Falar de educação financeira é interessante e engraçado. Por quê? A maior parte das pessoas, quando você fala educação financeira, o que ela pensa? Primeira coisa, cara, é pra cara que tá pé rapado. Quebrado. Né? Quebrado, tá tudo quebrado, precisa se reconstruir. Mas, na verdade, não, né? Educação financeira está em você conhecer o mercado financeiro. Sim. Né? É você ter o entendimento de que você pode ter uma vida financeira saudável, mas, ao mesmo tempo, conhecer detalhes, que é o que você faz hoje. Sim. Né? Eu queria saber do seu lado como que você consegue, de uma certa forma, passar para as pessoas isso? Tipo, cara, educação financeira não é só para quem está quebrado. Acho que isso talvez seja o grande projeto que você tem agido hoje nas redes sociais. Né? Que nem educação financeira é para todos. Para quem ganha pouco, para quem ganha muito. Só que eu quero trazer um novo viés para a educação financeira. Não é só para aquele que quer corrigir as contas que estão quebradas, mas para as pessoas também buscarem a liberdade financeira por meio dos investimentos. Cara, isso é demais. Ou seja, você pega uma parte do seu salário, em vez de você gastar tudo, você pega uma parte do seu salário, depois dos dízimos, você investe. Vai investindo pouco a pouco, e isso vai se retroalimentando, né? Seus investimentos geram juros, geram dividendos, geram proventos, né? Recebe aluguéis de fundos imobiliários. Então, esse bolo vai crescendo aos poucos. E isso vai te gerar frutos lá na frente. Lá na frente, talvez você possa parar de trabalhar. Não ficar preso num trabalho que você goste. Poder trabalhar em coisas mais agradáveis. Se dedicar mais tempo ao reino. Só que nem você estava falando, né? Isso não pode virar uma prisão também. Sim. Porque quando a pessoa saca, né, desse momento de como é bom investir, né, quando ela começa a ver os retornos, às vezes a pessoa pode ser presa por mamão. Entendi. Então a pessoa tem que se limitar. Cara, isso aí é importante, Sim. viu? Isso é muito importante. Daí eu falo para as pessoas, se limite, né, invista até um determinado percentual e, a partir disso, você aja com generosidade. E a generosidade que é o elo de encontro entre você investir, ou seja, entre o seu futuro com liberdade financeira e o seu presente. Cara, que legal. Isso, cara, sensacional isso. Esse equilíbrio, né? Sim. Nem você fica muito focado. Vida, né? Vira um game na sua vida. Vira um game, Você fica focado naquilo, você já cada começa vez a mais... imaginar, putz, vou receber dividendos tal dia. Tal dia posso pegar um pouquinho disso e dar para tal pessoa. Tal disso posso dar um pouquinho para tal pessoa comprar um negócio que ela quer. Você já começa a pensar nos seus investimentos em função de ajudar as outras pessoas. Isso daí é viver com liberdade, apesar de você estar mexendo com o dinheiro. Legal. E isso aí vira um ministério na sua vida, né? Sim. Vira um ministério, que é justamente a minha segunda pergunta, né? Que eu ia fazer, foi até bom entrar, porque eu acho que foi confirmação mesmo de Deus isso daí. Onde que entra, cara, a liberalidade, sabe? Porque, assim, a gente ouviu um testemunho do Júnior aqui outro dia falando sobre isso, né? A gente não está aqui pregando sobre se você tem ou não que entregar o dízimo, ofertar. O Júnior não pôde estar hoje. O Júnior não está aqui. É mesmo, cara, o Júnior... Próximo episódio o Júnior está aqui. O Júnior teve uma questão, não pôde estar, mas, assim... no seu ponto de vista, cara, o que a liberalidade ela faz na sua vida? Você tocou no assunto aí, você falou que quando você começa a investir, você fala, cara, eu posso ajudar fulano com isso daqui, eu posso ajudar Beltrano com aquilo ali, eu posso, né, ajudar, ofertar, fazer, enfim. Não é o fim aqui dizer se é dízimo ou oferta, mas o que é liberalidade enquanto cristão, cara? O que isso faz na vida da pessoa, no seu ponto de vista? Como que você provou disso, cara? Eu acho que isso é prazeroso, né? Você começa semeando na vida das pessoas. Isso é provado cientificamente, tá? Que quando você dá para uma pessoa que você não conhece, que você não espera nada em troca, o seu corpo libera, né, milhões de hormônios de prazer. Sim, sim. Então, Deus, é uma sensação boa, né, de você estar... Deus nos criou para ajudar. Sim. Daí é um ciclo. Você começa plantando, você quer plantar mais. Daí, na minha cabeça, eu fico imaginando o sorriso das pessoas. Cara, que legal. Recebendo ajuda, isso. Sabe? Só que daí tem que ter aquele equilíbrio que eu falei, né? Entre você investir, entre você ajudar. Porque Deus cria as pessoas de maneira diferente. Sim. Tem pessoas que
Deus criou para trazer a beleza dele na terra. Que nem a nossa igreja aqui, bonita tal, não é errado. Deus é um Deus belo. Se você ver as teofanias, Deus é um Deus belo. É verdade, é verdade. Então a gente tem que ter uma igreja bonita mesmo. Claro. A gente tem que se apresentar de maneira bonita, apesar de ser meio relaxado. Desculpa, meu amor. Só que as pessoas, elas podem... Lindo, maravilhoso. Satanás entra no meio. Então, às vezes, o cara que tem esse perfil de trazer a beleza de Deus para a terra, o cara pode se tornar muito vaidoso, gastar demais, entrar em dívidas. Ah, entendi, cara. Às vezes, tem o cara que tem o perfil de ajudador, que também, né, é uma faceta de Deus. O cara tem uma prima que é assim, ela ajuda tanto as pessoas que ela se endivida. Se endivida e acaba precisando de ajuda da própria pessoa que ela ajudou para poder pagar as dívidas. Perde o equilíbrio ali. Perde o equilíbrio. Uhum. Então, Deus dá, né, um pouquinho dele para cada um de nós, e cada um de nós manifesta, né, esse pedacinho de Deus de alguma forma. E derrama isso na vida de outras pessoas. Isso na vida das outras pessoas. Legal, cara. Só que essa manifestação exige recursos, exige dinheiro. Daí que entra o equilíbrio. Você tem que se limitar para investir uma parte, mas não investir demais, e também para ajudar, mas também não ajudar além do que você pode. Que te prejudique ali também. Você acaba tirando da sua família para poder... Sim. Entendi. Um bom indicativo de quanto você deve poupar e investir está na história do José do Egito. Porque na época de prosperidade do Egito, ele poupava 20% de tudo que entrava. Cara, legal, cara. Demais isso. Então, assim, na época das nossas abundâncias, o que a gente faz? A gente poupa 20%. Guarda. E o que... Tem gente que ganha pouco, é difícil chegar no 20%. Daí você tenta, né, você vai guardando o que você pode. Mas tem gente que ganha tanto que é difícil se limitar nos 20%. Só que daí o cara tem que abrir a mão. O cara tem que, se vou me limitar nos 20%, o resto eu vou, vou dar para a igreja, vou investir em missões. Vou ajudar pessoas ali. Sim. Então você tem que ter esse limite. Né? Deus, apesar de ser um Deus ilimitado, é um Deus de limite. Claro. Se ele quisesse, ele podia dar tudo para a gente. Só que a gente não ia saber gerir, a gente ia se desviar dele, nosso coração ia ficar distante dele. É verdade. E isso ele não quer, porque ele sabe que a gente iria rumo à destruição, né? Sim. Aproveitando que você está comentando aí, né, do equilíbrio, né, da questão do equilíbrio, que foi um pouco do que o Max iniciou aqui, o apóstolo Paulo, ele condena ao dinheiro, não o dinheiro, né? E ele fala em Timóteo 3, 9 e 10... Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço. Qual que é a sua dica para que, de fato, tirando, obviamente, o próprio equilíbrio que a gente comentou, mas o que você tem de dica para justamente não acontecer isso? Porque muitas vezes acontece muito isso, né? A pessoa vislumbra alguma coisa, chega, recebe a bênção e... Que é a questão do amor ao dinheiro, né? Amor ao dinheiro. Sim. Tem duas chaves. Uma é a gratidão, outra é a generosidade. Que eu medito muito sobre isso. Legal. A gratidão é você acordar e falar, Deus, por mais que eu invista aqui, não chegue na quantia que eu estou querendo atingir, por mais que as coisas não aconteçam do meu jeito, sou muito grato, né? Sou muito grato a Ti, porque hoje eu já vivo uma vida muito boa, mas mesmo que não vivesse toda a minha vida, sabe? Eu sei que o Senhor esteve comigo, eu sou uma pessoa alegre em Ti. Daí eu tento acordar e dormir pensando, minha alegria está em Jesus, minha alegria está em Jesus, todo momento, em todo momento. Cara, glória a Deus. E outra chave é a generosidade. A generosidade, ela, que nem eu falei, ela é o ponto de contato entre o presente e o futuro. Né? No futuro, eu espero ter liberdade financeira, só que eu não posso viver só do futuro, senão eu viraria um pão duro. Sim. Eu pegar e querer guardar... Estocando. tudo que eu ganho, eu guardar só para mim, não. Eu também tenho que ter generosidade, viver o presente para os recursos que Deus derrama na minha vida, eu poder derramar na vida das outras pessoas. Então, gratidão e generosidade é para a gente viver uma vida plena financeiramente em Deus. Cara, e assim, isso que você falou, eu achei muito legal, porque tem uma frase que o pastor Tiago Brunet fala, né? É um pastor que eu admiro muito. Ele fala assim, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então, é o que você falou, a generosidade de você poder compartilhar o conhecimento que você tem, aquilo que Deus tem derramado na sua vida e na vida de outras pessoas que não conhecem nada disso,
Cara, e se isso não é Deus, né? Se isso não é um atributo de Deus, a gente ter esse sentimento, cara, não tem mais como você provar que Deus existe se não for através disso. Apesar da palavra dele estar toda exposta, né? Então, é um sentimento muito nobre isso, cara. E já que a gente está falando de finanças, né? Entramos de verdade, você começou até a falar um pouquinho, que eu sei que a galera vai cobrar isso aqui se a gente não fizer, né? Tudo muito bacana, mas assim, vamos falar um pouco mais da parte técnica do negócio. Você já falou aí sobre renda fixa, você falou aí um pouco sobre dividendos, renda variável, proventos. Só para o pessoal entender a diferença de renda fixa e renda variável, e daí você vai destrinchando um pouco desses termos técnicos para o pessoal que vai assistir o seu episódio, esse nosso episódio, que eles vão... Entenda que isso é uma pílula motivacional. Cara, uma pílula motivacional. Então, assim, eles vão querer saber, né? O Paulinho tá falando de sua finança, e aí? Eu também quero, tá? Cara, da hora. Então, assim, qual que é a diferença da renda fixa para variável e dentro dessas duas, o que são os proventos, o que é os dividendos, essa questão toda? Só marcar o jantar que eu te ensino, tá? Particularmente. Glória a Deus. Quando? Aí sim, hein? Aí só sim, marcar, hein? só marcar. Aí sim, consultoria 0800 você vai ter que pagar o jantar, tá? Mas tá ótimo. Tá ótimo. Bora, Japa, bora. Renda fixa é aquilo que você coloca e você já tem um juros pré-determinado. Garantido ali já. Garantido. Ele pode variar, mas você já sabe qual vai ser a forma da remuneração. Por exemplo, o CDB, né, que acho que vocês talvez devam investir no banco de vocês. Você coloca o dinheiro... Tem o CDB automático. O que ele rende um pouquinho mais do que a poupança ali e tal. Geralmente está lá 100% do CDI, 120% do CDI. O CDI é uma taxa interbancária que equivale mais ou menos à Selic. A meta da Selic está 10,75% ao ano. Então, por exemplo, o CDB 100% CDI vai render mais ou menos 10,75% por ano hoje, né? Que é mais ou menos a taxa da Selic. Daí, depois disso, tem o imposto de renda, né? Que já debita na fonte ali. Já debita na fonte e tal. Mas você já sabe mais ou menos quanto que você vai ganhar. Você tem uma noção. 100% do CDI. Daí tem outros títulos que pagam, por exemplo, debêntures de empresa. Debêntures de empresa é um título representativo da dívida que a empresa tem com quem ela pegou dinheiro emprestado. Então, se eu compro a debênture da empresa, eu estou emprestando dinheiro para a empresa, e muitos desses debêntures são remunerados pela inflação. Vai IPCA mais 5%. Ou seja, vai render a inflação mais 5%. Mais 5%. Eu já sei quanto eu vou receber. Alguns títulos são pré-fixados. Por exemplo, alguns títulos do Tesouro Nacional. Eles rendem, por exemplo, 5% ao ano. Eu sei que eu vou receber 5% ao ano. Então, essa é a renda fixa. Já tem o patamar de rendimento pré-combinado. É claro que é um assunto mais complicado, mas assim, o valor do título pode variar conforme os juros sobem, os juros caem, né? Mas se eu ficar com aquele título até o final, é aquele valor que eu vou receber. Já a renda variável, ela não tem um patamar de retorno pré-combinado, pré-estabelecido. Você não sabe quanto você vai ganhar. Eu não sei quanto que eu vou ganhar. Que nem eu faço análise de uma empresa. Poxa, essa empresa aqui é boa. Eu acho que ela vai crescer, está tendo lucro constante, cada ano ela está tendo um lucro maior. E tem análise certa, né, Paulinho, que você faz para você saber se... Analiso o preço-lucro, vejo como está entrando muito dinheiro no caixa, se a cotação da ação condiz com aquilo com o faturamento dela, se está caro ou está barato. Então, eu vejo, poxa, está barato, essa empresa vai crescer. Então, eu vou lá e compro as ações da empresa, mas eu não sei quanto que eu vou receber. Às vezes, o lucro da empresa explode lá para cima e ela cresce mais do que o esperado, o preço da ação dobra, triplica, quadruplica, alguns casos multiplicam até por 100, só que eu não sei se vai multiplicar por 100, por 50, por 30, ou se vai dividir o valor por 2, por 3. O nome já diz, né? É uma renda variável mesmo. Não sei quanto eu vou ganhar. Ela oscila ali. E fundos imobiliários, né? As cotas dos fundos imobiliários também são negociadas na Bolsa. Então, eu compro a cota do fundo imobiliário, eu sei que aquele fundo imobiliário paga mais ou menos, sei lá, 6, 7, 8, 9% ao ano, mas eu não sei quanto que aquela cota vai fechar no final do ano, no começo do ano. Então, também não sei quanto que vai ser o meu retorno final. Aí, nesse caso, o que oscila, então, não é a porcentagem
do retorno, mas sim o valor do bem, né? A cota, o que sobe e desce, a cota que o valor da cota que oscila ali. Ela varia, só que daí o teu retorno também varia, porque se a cota desvaloriza... Se o retorno é menor. Você compra... Não, pelo contrário. Se, por exemplo, faz de conta que esse aqui seja um prédio. Sim. Daí vem um fundo, compra esse prédio, e eu sou cotista desse fundo. Daí a cota tá R$100 e, sei lá, paga R$1 por mês. Tá. Daí o prédio continua mesmo, o pessoal continua alugando, não teve nenhuma vacância. Daí faz de conta que um cara deu a louca nele, ele vendeu todas as cotas dele por 80, daí caiu de 100 para 80. Eu falei, poxa, antes eu comprava 100 e recebia um por mês, agora eu posso comprar por 80 e receber um por mês. Ou seja, meu rendimento aumentou. Você tem mais cotas. Tenho mais cotas. Você adquiriu mais cotas. Eu estou comprando rendimento de R$1 por mês por um preço mais baixo do que antes. Do que o que você entrou antes. Isso. Ah, legal isso daí. Ganhando 1 e pagando 80. Legal. E é muito isso que legal, acontecendo cara. no momento, né? Que nem cotas de fundos imobiliários de lajes corporativas, que tem grandes escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro, por conta da pandemia, né? Esse medo da galera que o pessoal não sabe se vai trabalhar em casa, de teletrabalho ou não, começou a desvalorizar muito. Então, hoje você consegue comprar pedaços desses prédios aí, por meio de fundos imobiliários, por 75%, 70%, 80% do que ele realmente vale. Na prática, você estaria comprando metro quadrado, por meio de fundos imobiliários, abaixo do preço de mercado. E é a hora de comprar para poder esperar o rendimento, né? Que você compra quando está mais barato. E você ganha duas vezes, né? Não é recomendação, viu, pessoal? Mas eu estou fazendo isso. Você compra mais barato... Estou recomendando não, mas eu estou fazendo. Você compra mais barato para receber um patamar de renda igual, ou até maior, porque os contratos de aluguel são reajustados, então muitos estão pagando mais hoje do que lá atrás. E, além disso, está desvalorizada a cota. Quando as coisas normalizarem, é muito provável que essas cotas voltem para o patamar atual, né, para ficar alinhado com o preço contábil, com o preço realmente do que os imóveis valem, né? Eu ganho duas vezes. É aí que você tem a possibilidade de vender mais caro do que você comprou lá atrás, ou você manter os seus ganhos. Ou só manter e não comprar mais. Porque a sua cota agora valorizou. Tem um ponto que você está falando, e aí entra um pouco do que é o mercado nesse sentido que você está falando. Você tem que ter dois perfis. Ou você é um cara que faz essa análise que você está falando, porque o cara tem que... Né? Isso tudo que ele está falando tem que fazer uma análise, tem que conhecer um pouco mais a saúde da empresa, para onde a empresa está partindo, né? Tipo, para onde a empresa está indo, o que está acontecendo com as empresas, para você ter isso, para você conseguir ser assertivo na hora que você for fazer algum tipo de investimento e tudo mais. Ou você paga um corretor. Né? Que aí é esse o corretor que ele vai te dando dicas, ele vai te falando, ele te mostra relatórios, fala, cara... Ou você paga a consultoria do Paulinho. Ou você paga a consultoria do Paulinho. Eu não posso dar não vai ser por gente. um jantar, mas Ele aí ele não não pode pode dar... dar Ah, é verdade, a questão... Mas a gente tem... Mas, cara... Legal isso que você está falando. A gente tem mais um cara aqui na sala que manja um pouquinho de vezes que é investidor, hein? O Joe, ele faz uns investimentos... É o Jonatas da Baleia. É o Jonatas da Baleia. Cara... Jonatas da Baleia. Essa foi ótima. Cara, eu não tô chamando a Thalita de baleia. É Jonas. É Jonas. É Jonas. São duas. É Jonas e não é baleia, é peixe. É peixe. Deu ruim de todo jeito, mano. Cara, como o pastor Felipe vai botar todo mundo no banco, eu tô mano. lendo a Bíblia, Pastor Felipe vai botar todo mundo no banco. Você porque chamou o Jonas de Jonatas, você porque concordou que é baleia e você porque ficou rindo. O Jonatas da baleia que é pra Nínive. Não é? Cara, já tem uns 100 dias da Bíblia, se você não tá acompanhando, vai lá. Joe, fala pra gente, mano. Você investe em renda fixa ou variável? Variável? O cara é usado, variável é um risco relativamente alto. Bolsa? O Joe invota na bolsa, mano. Não, então, variável ele é um risco relativamente... Na verdade, ele acaba tendo uma proporção igual, né? Você pode cabulosamente perder muito, porque mas a você renda pode... variável, como ela varia... tem o risco da pessoa perder mais facilmente. Então, por exemplo, o cara comprou um pouquinho mais caro, daí desvaloriza. Alguns se desesperam e vendem, sai com prejuízo. Sim. Esperar, Então, quem investe em renda variável tem que ter a visão de longo prazo. Tem que ser o dinheiro que você não vai precisar. Ou você manja o que você está fazendo, você faz trade, né? O cara que compra e vende. Você vai precisar desse dinheiro?
Ele falou que pode ser um dinheiro que você não vai precisar. Se você não for precisar desse dinheiro, mano, eu vou te mandar o nome da minha conta no WhatsApp aqui. Não, o Jonatas não, fala o Jonatas não tem cara de Ele falou que pode ser um dinheiro que o cara não vai precisar, mas entendeu? Eu tô mandando pra ele. Cara tranquilo. O Jonatas da Baleia tá quase parando de trabalhar, que eu sou. O Jonatas da Baleia tá botando pra derreter na bolsa, mano. Agora, deixa eu fazer um... Você pode falar? Só que, por exemplo, eu tenho a visão de longo prazo, então eu até gosto que algumas ações caiam, porque eu compro mais barato pro longo prazo. Para te render mais na frente. Sim, ali. Quando eu gosto daquela empresa, que eu acho, tenho convicção que ela vai valorizar, né? Só que tem essa questão da volatilidade mesmo, que para algumas pessoas é um risco inaceitável, né? Sim. Fica entrando no desespero e aí ela realmente não consegue ter uma calma ali na hora. E você sabe, e você sabe que eu já ouvi muito isso. Já ouvi muitas pessoas falarem, pô, comecei a investir na bolsa ali, quebrei, cara, comprei aí, perdi tudo. Eu falei, cara, como que você conseguiu? Eu acho que isso, né, que o Marco falou. O cara começa a cair, o cara desespera, vende, perde dinheiro. Grande parte das pessoas que me falam isso, até pessoas mais velhas, pô, a bolsa é um cassino, quebrei, perdi tudo. Se eu sento junto delas e falo, quanto você pagou? Volto 10 anos atrás, você vendeu a tanto e tal. Se você tivesse segurado até hoje, você tinha duplicado, triplicado o que você tem. Ou seja, as pessoas se desesperam, perdem por causa do erro delas, né? Então é questão de psicologia financeira, que é outro tema na moda agora, e chama a bolsa de cassino. Inclusive, lembrei até de uma história de um senhor que trabalhou comigo logo... Não vou nem falar de onde que é, porque senão vou expor ele. Mas ele tinha um valor muito bom investido na bolsa, em grandes empresas, né? E a esposa dele quis comprar um apartamento. Quis, tal. E era um apartamento, né, de alto padrão à época. Daí ele acabou que sacou todas as ações. Ele estava no lucro, mas não tava lá essas coisas. Não estava igual o Jonatas da Baleia, não, Não estava igual o Jonatas da Baleia. Estava numa situação pior. Daí... Tava numa situação pior. Foi ótimo, mano. Não, o Jonas da Baleia tá bem, por isso que ele tava numa situação pior. Daí, até esqueci o que eu tava falando. Do apartamento. Do senhor que tava comprando apartamento e tal, e aí? E daí, ele se divorciou dessa esposa e o apartamento ficou com ela. E ela falou assim, eu vou pagar pra você, tá? Daí, isso foi 20 anos atrás. Até agora ele não recebeu um centavo. Daí ele sentou do meu lado, a gente estava analisando as ações e tal. Se ele tivesse ficado com as ações, todo esse período ele teria milhões hoje, milhões. Acho que era mais de 10 milhões. Daí ele olhou para mim e falou, não era nem para eu estar com você aqui se eu tivesse deixado em ações. Você nem ia me ver aqui. É o poder, né, do longo prazo, de você manter o dinheiro investido em boas empresas. Porque as empresas crescem, né? Sim. Tem um ponto também aí, uma dúvida, tá? Eu já ouvi isso de outra pessoa, mas aí eu vou pedir a tua direção nisso. Quando eu já ouvi história de pessoas que falam assim, cara, é aquela bala de prata, sabe? O cara tem, sei lá, ele tem o investimento... Tem o que é bala de prata, mano? É a última bala. Eu pensei no vampiro. Pensei no lobisomem aqui agora. É a última bala, realmente a última bala que você tem para atirar. Digamos, o cara tem 10 mil reais, os únicos 10 mil que estavam na poupança dele, ele quer investir. Aí o cara pega e coloca os 10 mil em uma única ação. Qual que é a sua dica nesse sentido? Porque eu já vi gente se ferrando por conta disso. Cara, mas o cara bota tudo no... pau. Compra tudo no... Mas é isso que eu tô falando, tem gente que não conhece. É que o cara quebra... com a questão do... eu estou tendo essa visão como um cassino e aí investe tudo num lugar só. Só que aí, sei lá, acontece alguma coisa naquela empresa especificamente, dá aquele voo rasante. Eu já errei nisso no passado. Eu peguei uma quantia grande, estudei uma empresa, né? Falei, poxa, essa empresa tem tudo para dar certo. Eu peguei uma quantia enorme, para 200 mil reais, botei numa empresa só, pau. Eu falei, vou ficar milionário nessa. Só que não deu certo. Que nem toda a minha análise estava certa. Só que a cotação da empresa não andou. Até hoje a empresa está com a cotação parada. E se eu tivesse investido em um portfólio de diferentes empresas, aqueles 200 mil tinham virado 1 milhão rapidamente. Então, não tem como você escolher um investimento certo.
Não existe essa bala de prata. Pum. Sim. Tem a Magazine Luiza, que valorizou centenas de vezes. Mas aí. agora está derretendo. Agora está derretendo. Não tem como você acertar a próxima Magazine Luiza, quando ela estava boa. Sim. Não tem como você acertar o Bitcoin. O Bitcoin, em 7 anos... É verdade. Nossa, valorizou mil vezes. 300. Aí. Sim. Então, legal isso. Isso daí é uma questão que abriu o olho de muita gente. Pergunta bacana a sua. sim. Porque, mesmo com todo o conhecimento que você tem hoje, você já passou por isso. Eu imagino que muita gente que está assistindo a gente agora passou por isso também. Sim. Se é que não está passando no momento, né? Não está com todo o dinheiro dele numa empresa só, em uma ação só. Então você tem que ver os seus investimentos como um time de futebol. Sim. E não como um único jogador que vai fazer tudo sozinho. Se você tiver só o Neymar em campo de bom, teu time vai perder. Isso é verdade. Você tem que fazer um time, né? Todo o teu investimento jogando por você. Legal. Falando de poupança, tá? Falando não de poupança, mas de poupar, né? Ou então até mesmo na questão mesmo de investimento. Qual que seria um cenário positivo para uma pessoa que conhece zero disso, tipo, ela não tem conhecimento nenhum, e ela tem uma perspectiva de futuro e quer ter esse entendimento? Você acha que às vezes o ser humano ele é muito ativo num cenário de olhar o futuro, né? Então, olhar o futuro, leia-se, cara, eu preciso ter alguma coisa que de fato eu vou chegar lá. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, tá? Na questão de educação financeira. Pô, eu tenho um sonho de ir para Disney. Cara, Me leva se você for. Você me leva. Tenho um sonho de ir para Disney. E eu vou lutar e vou começar a agir de forma estruturada para poder investir em ações e tudo mais, mas eu tenho uma visão fim. Tipo assim, a minha visão é chegar na Disney. O que você acha? Você acha que isso é uma visão interessante ou isso pode deturpar um pouco a questão da estratégia dessa pessoa de investir? Tipo, cara, eu tenho um investimento lá, cheguei na Disney, pum, estourei tudo, que foi o caso do cara que comprou o apartamento, né? Estourei tudo, tirei todo o dinheiro e joguei. Qual que seria uma estratégia ideal para você justamente não sofrer isso? Quando chegar no seu sonho, você entra no seu sonho e você morre ali, sabe? Tem duas formas de você investir, né? Uma para o curto prazo, né? Focando em viagens, focando em trocar o carro. E outra rumo à liberdade financeira. Que tem essa segunda linha que incentiva as pessoas a fazerem. Então, é bom você viajar? Sim. Mas, assim, para mim é muito distante para Disney agora. Será que eu posso esperar mais um pouquinho? 5 anos para frente? Não. Que nem hoje em dia, a minha renda passiva já me permite eu fazer viagens internacionais. Sensacional. Então, por exemplo, só com a minha renda passiva eu conseguiria ir para Disney. Então, se a pessoa tiver essa mentalidade, poxa, vou investir para criar uma certa liberdade financeira e com os frutos desses investimentos eu vou poder vai fazer a viajar. viagem, legal. Mas nada de errado da pessoa poupar também. Mas aí você não queima seu capital, né, Paulinho? Você não pega lá tudo, igual o Marco falou. Vou pegar... consegui. O que eu queria era ir para a Disney. Vai lá e tira todo o seu dinheiro, vai e quando você volta, você tá zerado. Nada errado da pessoa fazer isso, mas a pessoa queima seu capital e ela fica mais distante, talvez, do sonho da liberdade financeira. Entendi. Legal. Eu tenho Você está investindo na bolsa, Varão? Você está investindo na bolsa? De educação financeira, justamente. Na verdade, é um pré-projeto. Ainda estou pensando em algumas coisas. Depois a gente pode, naquele jantar, a gente pode até falar sobre isso. Ô, Fio, o que está acontecendo aqui, mano? Os caras estão fazendo na miúda. Pode participar todo mundo. Não, vou até fazer uma pergunta aqui, cara. O cenário mesmo é você tentar levar as pessoas para pro jantar que ele vai contigo pra gente também aprender do negócio. Vocês estão convidados. Mano, como é que é isso? A boca miúda, mano. Eu vou te falar, cara. Que é justamente isso, assim, como hoje, cara, assim, eu não sei qual é o percentual de pessoas que investem, mas eu acredito que o Brasil ainda está muito longe de ser os Estados Unidos. Sim. Né? E eu acho que esse é um cenário real que a gente tem que começar a passar para a população brasileira mesmo. A gente tem uma cultura né? de investir para consumir. Isso. Entendi. Daí nos Estados Unidos você vê que é diferente, na Europa é diferente. Sim. Eles investem para se aposentar. E no meio do caminho eles vão se premiando. Depois que eu conseguir tal de renda por meio dos meus investimentos, vamos fazer uma viagem. É diferente. Sei.
Acho que por conta da nossa estrutura, né? Do nosso estado patrimonialista, que nem a gente tem o INSS, que lá eles não têm, a gente tem o SUS, que lá eles não têm. Lá, se você não tem uma renda passiva, você não tem segurança, né? Você não, exatamente. Porque lá você tem que pagar o seu seguro-saúde, né? Não é igual aqui que desconta, aquela coisa tudo. Cara, fizeram uma pergunta aqui muito legal, velho. Fizeram uma pergunta aqui. Os caras do backstage aqui, mano. A galera que tá acompanhando. Fio! E o Jonathan. A pergunta foi em línguas aqui, mano. Tempos de guerra aqui. É a volatilidade e risco, né? E o risco em tempos de guerra. Eles queriam que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso no mercado de ações, essa investimento com todo esse risco isso. Em tempo de guerra. Sim. Está acontecendo hoje, né? Eu tô tranquilo, porque eu tô com essa visão de longo prazo, né? Só que, igual o Jonas da Baleia falou. Desculpa, pessoal, não aguentei o riso aqui. Boa. Tentou ficar sério. Ele tentou. Esqueci que eu tava falando. Gente, esse é o Paulinho. Hoje se você não conhece, se você não conhece, esse é o Paulinho. Longo prazo. Se você não conhece, esse é o Paulinho, entendeu? Ai, caramba. E aí? A volatilidade, ela pode ser analisada como um risco. Uhum. Só que para determinadas pessoas, né, com a visão de longo prazo, com mentalidade de investidor, ela pode ser analisada como oportunidade também. Então, como os mercados ficam com medo, muita gente começa a sair da bolsa, vender suas ações, vender cotas de fundo de investimento imobiliário, começa a ter uma desvalorização. Uhum. Só que a realidade não muda, por enquanto, né? Uhum. Se a guerra avançar, virar uma guerra mundial, sei lá, a economia como um todo pode realmente ir pro brejo. muda. Uhum. Só que assim, você vê, as ações da empresa X, super lucrativa, às vezes o lucro está até maior, só que a ação dela está valendo menos do que antes por causa da guerra. Sim. Algumas cotas de fundo de investimento imobiliário já deram uma queda por conta da maior expectativa de inflação da guerra, né? Petróleo subindo, tal, né? Aquela coisa tal. Só que daí, o mesmo prédio, o mesmo lugar, que está dando a mesma renda, às vezes, grande parte das vezes, uma renda maior que ano passado, quando... ou retrasado, ou em 2019, 2018, quando a situação estava melhor. Só que a cota está um preço maior, mais barato. Então, eu vejo como oportunidade. Eu continuo comprando. O que a gente não pode fazer é pegar todo o nosso dinheiro, nossa poupança, e comprar tudo de uma vez em ativos. Porque daí, se o bicho pegar, você pode perder muito dinheiro. Então, o legal, o que eu faço, é comprar aos poucos, né? Comprar aos poucos, todo mês, pego uma parte do meu salário, 20%, se naquele mês Deus permite, eu vou investindo e tal, e nisso eu vou formando um preço médio de longo prazo. Que nem lá atrás eu paguei por ações ou cotas de fundos de investimento imobiliário, preços bem menores do que hoje eles valem. Daí pode cair e hoje posso estar comprando por um preço maior, mas na média estou comprando mais barato. Daí o preço que eu estou comprando hoje, com o crescimento da empresa, pode ficar barato lá na frente. Então, o segredo, em períodos de volatilidade, é comprar pouco, mas comprar sempre. Uma pergunta, você investiria em empresas russas pegou momento? O Jonatas da Baleia. Pegou, mano? Deu certo? Uma pergunta. Esse menino é um gênio, cara. Esse menino é um gênio. Você investiria em empresas russas nesse momento? Eu teria coragem, sim. Tem um banco russo lá que... As ações estão valendo 1 centavo agora. Opa! Eu tô com vontade... Jonatas! Só que eu ainda tenho que estudar como acessar o mercado russo, sabe? Mas tenho vontade de colocar um pouquinho lá para ver... Só para testar mais ou menos. Só para testar um tal, assim. Porque desvalorizou demais. Estão entregando de bandeja. Não, e assim, vamos entrar nesse assunto agora. Eu acho um assunto bem legal. Em um dos seus stories, eu vi alguém perguntando lá e falando sobre criptomoedas. Né? E eu vi que você até abriu um pouquinho sobre isso, mano. Vamos entrar nesse mercado. Eu vi que você colocou lá assim, durante muito tempo você foi resistente a esse tipo de investimento, mas agora você começou a se abrir um pouco mais, embora ali com um pé só na margem ali. Como que você enxerga hoje esse mercado de criptomoedas e na visão cristã do negócio? Porque muitos falam, né? Criptomoeda... Até nós, como Recri, como posicionamento durante um tempo, a gente reprovou muito a criptomoeda justamente pela questão de não poder rastrear, a questão de ser difícil de tributar, se eu não me engano, acho que nem consegue tributar isso
100%, né? Não. Então, a gente foi muito contra a criptomoeda, mas a gente vê que o direcionamento da criptomoeda, o posicionamento dela no mercado mudou bastante com os anos. Como que você vê hoje o mercado de criptomoedas? A criptomoeda, ela pode tanto atuar para o mal quanto para o bem, né? Para o mal, porque pode servir para você esconder dinheiro de lavagem, né? Sim. Então, a pessoa não quer ser rastreada, bota lá em Bitcoin. Sim. Só que, ao mesmo tempo, vou usar o Bitcoin como exemplo, tá? Tá. O Bitcoin é usado para ajudar pessoas em que o Estado persegue. Por exemplo, no Afeganistão, quando o Estado Islâmico chegou lá, o pessoal que era contra o regime já não consegue mais negociar. Porque os caras tomam conta da moeda do país. Sim. Ali, né? Todas as negociações, tudo ali, os caras... Sim, toma conta do seguram sistema tudo. financeiro, Sistema acabou financeiro. a vida do cara. Aham. O cara é contra o regime, pum, o cara não consegue negociar. Mulheres em algumas localidades não conseguem negociar, não podem comprar e vender, não podem ter acesso ao sistema bancário. Cultura da nação ali, né? Daí como que ela faz, né? Se ela não pode fazer isso? Algumas mulheres já estão negociando em criptomoeda. Então vai o turista lá, compra, sei lá, o artesanato dela lá nos países árabes por meio de Bitcoin. E paga em Bitcoin. Cara, que legal. O pessoal da diferente Ucrânia, que o sistema financeiro não estava funcionando, o pessoal está usando Bitcoin em algumas ocasiões. Até teve alguns repórteres lá de outro país lá que estavam na Ucrânia, dando a cobertura. Eles não conseguiam sacar dinheiro, eles compraram um carro com Bitcoin. Então você vê que é igual dinheiro, né? Serve da mesma tanto forma que você usa pro para bem uma coisa, como usa pro para mal. outra. Exatamente. Legal, cara. E Demais, eu era ótimo. contra o Bitcoin, não por conta dessa razão, porque eu não via fundamento, né? Porque Bitcoin, para mim, era a mesma coisa que moeda. O real ele tem valor, as moedas têm valor, só que no longo prazo, o dinheiro não vale nada. O dinheiro só vale porque a gente bota confiança nele. Então, por longuíssimo prazo, é mais seguro. É esquisito falar isso, hein? No longuíssimo prazo, é mais seguro você estar com ações, ou estar com ativos, estar em fundos imobiliários, estar com imóveis, do que estar com dinheiro no bolso. Porque o dinheiro não vale nada. Né? Eu vi você falando isso em um dos almoços com o Japa lá, cara. Sim. Que às vezes a liquidez ela não é tão interessante quanto você ter isso em papéis, né? Ter em ações, Interessante Sim. isso, cara. Deu dinheiro, que nem no Brasil. A gente mudou de moeda várias vezes. Teve gente que começou a investir em ações lá atrás, passou por todas essas mudanças, passou pelo confisco do Collor e que hoje é bilionário, Sim. mantendo investimento em ações. Por quê? Porque o famoso dinheiro embaixo do colchão, né? O cara que manteve o dinheiro embaixo do colchão ficou pobre, cara. O cara tava rico com dinheiro mocosado embaixo do colchão, virou nada, virou pó. O cara botava fogo no papel, cara. Ação não é só um papel. Cotas de fundos imobiliários não é só um papel. Tem um ativo por trás, tem uma empresa por trás, tem pessoas por trás, tem maquinário por trás, tem terras por trás, tem imóvel por trás. Legal. Já dinheiro não tem nada por trás. Isso não se toma, né, Paulo? Você não chega lá e toma isso. Sim. Legal. E criptomoeda é a mesma coisa. Eu pensava, poxa, não é um ativo. Não tem nada por trás que possa me gerar renda. É unicamente uma criptomoeda, um ativo digital. É uma moeda digital lá. Sim. Só que daí eu comecei a ver de uma forma diferente, que nem o Bitcoin. O Bitcoin não é que nem as moedas fiduciárias. As moedas fiduciárias são as moedas emitidas pelos estados, né? Só que o estado pode emitir moeda à vontade para pagar dívida, por exemplo. Daí o que acontece? Inflação. Então, se não tem mais dinheiro, o que a gente faz? A gente imprime real. Os Estados Unidos imprimem muito dólar. Tanto é que está tendo uma enxurrada de dólar aí no mundo, o pessoal não sabe nem onde botar esse dinheiro, né? Daí o Bitcoin ele é limitado. Vai chegar um momento que não vai poder ser possível mais minerar mais Bitcoin. E o pessoal está colocando muita confiança no Bitcoin. E o que dá valor ao dinheiro é a confiança que a gente coloca. Só que, diferentemente da moeda fiduciária dos estados, o Bitcoin ele é limitado. Então, tem muita gente chamando o Bitcoin do ouro digital. Entendi, porque assim cara. como o ouro é limitado, o Bitcoin também é. Então, em períodos inflacionários, igual agora, que os estados estão emitindo muito papel moeda, o que está acontecendo? O pessoal migra para o ouro, migra para criptomoedas, Bitcoin. Tanto é que, se você vê de 7 anos para cá,
O Bitcoin valorizou 200 vezes, grande parte por causa desse fluxo inflacionário aí. Sim. Então, se você tivesse R$1.000, hoje teria 200 mil. 5 mil, hoje teria 1 milhão. Mas quem iria imaginar isso? Porque a inflação ela acontece quando o dinheiro some do mercado, né? Quando o poder de compra diminui, quando a população, consequentemente, por causa de vários fatores, começa a ganhar menos ou o desemprego aumenta, então precisa de imprimir mais dinheiro, porque o dinheiro praticamente some do mercado. Na verdade, a inflação... É o contrário. A inflação acontece quando tem muito dinheiro em circulação. Tem muito dinheiro em circulação. O dinheiro você pode tratar como um produto. Quando tem muito de um produto, o que acontece? Ele perde valor. Entendi. Então, legal. Aí você tem que desovar. Aí tem que... Que nem... O seu celular, faz de conta que ele custa R$1.000. Eu estou trocando um produto por outro. O produto, o celular, por R$1.000, que seria um outro produto. Mas se esse produto reais tem muito no mercado, todo mundo está jorrando isso das fontes. Então é muito mais a perda do valor do dinheiro então, do que... O celular, comparativamente, começa a valer mais do que esse produto dinheiro. Do que o produto dinheiro. Daí ele, em vez de custar valer R$1.000, agora vale R$2.000. Entendi. Paulinho, falando de Banco Central, falando da movimentação do Banco Central, agora que foi uma movimentação importantíssima agora, com a questão da entrada do Pix, aí você começa a entrar aquele cenário onde você consegue até sacar dinheiro em varejo, né? Você vai lá no supermercado, isso daí mais para frente, acho que ainda estão em processo de piloto. É o saque Pix, né? Que estão chamando de saque Pix. A gente sabe do processo, e aí eu vou colocar dois cenários aqui, o cenário espiritual e o cenário mercadológico. Né? Espiritualmente falando, nós estamos vivendo uma... Estamos no caminho. Talvez, talvez no caminho do que Jesus está na porta, né, mano? Do que realmente vai acontecer. Você vive esse mundo lá, né? Você trabalha no Banco Central. Eu sei que é uma pergunta capciosa aqui, tá? Mas tem um limite, tem um limite do que ele pode dizer ali. Exato. Então, e você vive esse movimento. Você está vivendo esse movimento lá dentro do Banco Central. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre esse boom agora que teve realmente da digitalização? Porque é uma digitalização. Hoje em dia não se fala, toma R$50, qual que é o seu Pix? Hoje, essa é a... Não, dificilmente alguém tem dinheiro na carteira hoje, né? Eu não tenho nada. nada. Eu posso te passar agora, cara. Posso passar Pix agora, tenho zero aqui. Qualquer lugar. Nem carteira tem, horário, né? Mas, então... Você compra no sinal com Pix. Exato. Sim. Essa é uma pergunta. O que você está achando desse movimento? Como é que está sendo até a sua posição lá dentro, né? Porque, de uma certa forma, você acaba tendo uma posição também que pessoas conhecem a sua índole, conhecem a sua decisão religiosa. Então, um pouco do que eu queria saber um pouco disso. E uma outra pergunta aqui, falando de criptomoeda, é: você acha que no Brasil realmente vai pegar? Porque a gente vê um cenário de criptomoeda muito limitado, né? Você vê ali somente pessoas com poder aquisitivo grande fazendo investimento em criptomoeda. Então, você não vê isso disseminado dentro do mercado. O pessoal que investe menos, às vezes, também é um pouco mais temeroso ali. Você nem vê varejo aceitando criptomoeda, né? Tipo, o varejo está aceitando criptomoeda, que você pode pagar criptomoeda. Não. Até entraram algumas empresas nesse cenário, mas... empresas de construção, são empresas grandes, né? Sim. Então, pode responder de trás para frente da criptomoeda. Antes de responder as perguntas, eu lembrei de a gente não anda mais com dinheiro mesmo. O Flanelinha veio me pedir dinheiro, daí eu falei, putz, não tenho nada, tenho 10... Tinha 10 em dinheiro mesmo, não tinha nada. Não estava dando golpe nele, gente, estava falando a verdade. Eu tinha 10 centavos no copinho, daí eu falei, só tenho isso. O cara ficou nervoso comigo, pegou e jogou no chão. Só que era verdade. Só que a realidade dele é muito diferente da minha ainda. Porque tem pessoa, apesar da gente aqui está inserido no sistema digital, no sistema bancário, muita gente ainda não está, né? Então isso acaba retardando um pouco a digitalização. Só que isso foi antes da pandemia, né? Depois da pandemia, as pessoas tiveram que digitalizar para receber o auxílio, né? O auxílio. Então, você vê mais de 100 milhões cadastrando no Caixa Tem. Você vê a abertura de uma startup em um mês, né? Exatamente. E o Brasil, por a gente tem os unicórnios aí, né? Essa facilidade de abrir uma startup. A gente tem empresas que começaram na sala da sua casa hoje valendo milhões. O Nubank é um exemplo disso. Exato. E por incrível que pareça, o Brasil é um dos países que tem o sistema financeiro mais evoluído do mundo. Então, eu acho que vai ser um dos primeiros lugares, talvez, a adotar a moeda digital. Legal. Então isso já é público, já. O Banco Central já está trabalhando... informação para o pessoal que está assistindo, hein? Muita gente não sabe disso. Na criação da moeda digital brasileira, no real digital, que vai ser uma continuidade do Pix.
O Pix já é o início disso, Já é o né? início. Só que qual que é a diferença? Hoje em dia a gente tem conta no banco. O Pix, a gente transfere do nosso banco para o outro. Só que lá na frente todo mundo vai estar incluído dentro de um único sistema. Sim. Então, quando todo mundo tiver incluído digitalmente, cada um tiver um smartphone e o real digital estiver em circulação, a gente pode fazer o quê? Parar de emitir papel moeda. Sim. Daí vai ser tudo digital. Tudo digital. Daí qual que é a diferença? Que em vez de eu andar dinheiro no bolso, cada um de nós vai ter uma conta no Banco Central. Então, eu tenho R$5 no Banco Central, eu pago para você, meus R$5 passam da minha conta do Banco Central para a sua conta. Eu quero investir. Daí você pega esses R$5, faz um Pix para a sua conta do banco, da corretora e investe. Só que não vai ter mais o dinheiro em papel. Só que... Mas isso você consegue fazer, por exemplo, transferências de contas do Banco Central para o Banco Central também, né? É igual, de digital para digital, né? Sim. Daí, por exemplo, talvez um dia todos os bancos centrais, né, estejam interligados. Daí eu consiga transferir meus reais para o Banco Central americano, virar dólar. Não sei como que vai ser. Sim, sim. Mas o primeiro passo é o Brasil, Sim, né? mas... Unificação das moedas. Das moedas. Sim, exatamente. Unificação das moedas, todos os bancos centrais se juntam, sendo dirigido por um único banco central. Daí esse já é o meu caminho para você entender que sem a marca da besta ninguém compra Isso. ou faz Sem qualquer querer negócio. polemizar aqui, mas a gente vê que o caminho é esse. A gente vê todas as coisas estão se Que afunilando. nem daqui a pouco todo mundo tem conta do Banco Central, só com o celular não precisa mais de dinheiro. E para esse celular virar um chip, é um passo É um só. passo. Se não tiver o chip, você não transaciona. Sim. Mas agora, vindo para a realidade dos negócios, tal, do dia a dia, é uma coisa muito boa. Poxa, é prático, incrível. É prático. Com certeza. É prático. Diminui a violência. Não dá Não para dá pra negar. roubar. Que o cara não chega e não... Não dá para negar. Não dá para negar. Então vai ter assim um apoio, um apelo populacional muito grande. Muito grande. Só quem vive na legalidade vai apoiar isso. E é muito bom. Mas é igual dinheiro, igual criptomoeda. Dá para você usar para o bem e para o mal. E à medida que ficar digitalizado, tudo concentrado na mão do Estado, se sobre um governo ditatorial, um governo que não é muito alinhado, que não quer pessoa desalinhada aos seus interesses, isso é terrível. Verdade. Agora, do ponto de vista de criptomoeda, você acha que o mercado brasileiro ainda Tá existe aquém ainda uma ainda? maturidade para isso? Você acha que maturidade não? Existe ainda? Você acha que vai ter espaço? É engraçado, porque tem mais pessoas investindo no Brasil em criptomoedas do que na Bolsa. E isso é, de uma certa forma, até prejudicial. Porque quem entra na criptomoeda, geralmente, é porque quer enriquecer rápido. Ou seja, isso mostra que o brasileiro quer ganhar na loteria mesmo. Não tem esse pensamento de investir. A mentalidade é no a longo mesma, prazo. só mudou o jogo ali, vamos Sim. dizer assim. Isso se chama recompensa instantânea. Sem fazer propaganda aqui. Aqui a gente A gente trabalha com... Empresa de marketing de recompensa, entendi. ela faz recompensa instantânea. Só que mesmo assim, no mundo todo, 15% das pessoas, mais ou menos, tem criptomoeda. Então, Sim. tem Bitcoin. Então, tem muito chão para andar, né? Então, o pessoal disse que a gente está ainda no começo. Sim. E o Bitcoin, assim, no mundo em que as moedas digitais controladas pelos bancos centrais sejam regra, talvez o Bitcoin vire a escapatória, vire o mercado paralelo. Entendi. Ou outras criptomoedas, entendeu? Entendi. Descentralizadas. Que as criptomoedas atuais são descentralizadas. Descentralizadas, O que os governos querem fazer é centralizar o controle dos bancos centrais. Dos bancos centrais. E aí ele consegue tributar, ele consegue rastrear, ele consegue... Tudo. Daí não dá para... A China está lançando a sua própria criptomoeda agora, né? Tá Também. no processo de legalização. Também. Ó, legal. E por conta disso, a China não gosta do Bitcoin. A China persegue o Bitcoin. Mas no começo realmente foi uma treta cabulosa o Bitcoin entrar no mercado, em vários mercados. O brasileiro foi um. Sim. Né? Que nem o Uber. Não, Tudo que foi disruptivo, né? Ele teve a primeira barreira, né? Sim. Então, você está falando de Uber, você está falando de Bitcoin. Então, esses talvez, falando de Brasil, que eu não conheço muito bem o lado de fora, mas de Brasil, não sei até que ponto a gente está preparado para isso, Para sabe? isso. Para essa digitalização. Exato, entendeu? A população brasileira em si. Você está falando das pessoas que receberam auxílio. Cara, vou colocar um exemplo do meu sogro. A minha esposa que fez todo o processo
baixou o aplicativo, então todo o processo foi feito pela minha escolha. E muita gente fez isso porque... Seu sogro investiu em criptomoeda? Não, do auxílio mesmo. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Não, no caso do meu pai, eu tive que fazer todo o processo para ele. E não é a pessoa final. Entende? Sim. Então, assim, o que eu vejo um pouco do mercado brasileiro é que a gente ainda está muito longe disso acontecer de uma forma massificada. Global mesmo, né? Quando você fala de massificado. Agora, quando você vê pessoas que têm um poder aquisitivo relativamente alto, são pessoas que têm conhecimento, você vê que é uma pessoa que tem essa facilidade e acaba investindo. Então, a maior parte das pessoas que investem hoje, provavelmente, em criptomoeda, são pessoas que têm esse perfil, né? Sim, com certeza. Essa maturidade digital, né? Vamos dizer assim, o cara já tem uma certa familiaridade com... E tem muito analfabeto digital, né? Tem pessoas que mesmo com dinheiro não conseguem investir, que não sabem mexer no celular, no aplicativo, se embananam todo. Tem gente que, por exemplo, não consegue, em vez de comprar um ativo, vende, sabe? Então, para uma pessoa dessas conseguir manejar o home broker é muito difícil. Muito difícil. Sim. É interessante isso que você falou. Acho que a gente está caminhando para isso, né? Mas é igual, acho que foi bem colocado aqui. De repente, a gente ainda vai precisar de mais tempo para conseguir alcançar essa maturidade digital e, às vezes, essa complexidade que se tem, né? De você operar um home broker, alguma coisa assim. Sim, e além disso, a gente tá caminhando, mas a mentalidade também, né? Que tem que mudar. Sim. Boa. Cara, se deixar, a gente vai ficar falando aqui até 3 horas da manhã. Até 3 da manhã, cara. Falta pouco, hein? Falta pouco. Mas assim, já caminhando pro final aqui, falam aí, mano. Cara, caminhando aqui já pro final, a gente não poderia encerrar aqui sem falar do projeto que você está tendo, maravilhoso, né, cara? Eu acho sensacional. Então, para quem não sabe, além do currículo... E de todo o conhecimento financeiro que o Paulinho tem. Parece uma lista. O Paulinho é um diácono da o currículo que parece uma lista de supermercado. No jantar você vai saber mais do currículo dele. Com certeza, cara. Você dá uma analisada lá. Depois me conta como foi, porque aí eu vou marcar o jantar, cara. Opa! Você tem que 1, 2, 3. Tem 4 jantares aqui garantidos, cara. Você vai. Camila, segura aí. Esse menino vai chegar pelo menos os 4 que nem mais gordo lá. Então, só caminhando agora pra gente entender um pouco mais sobre o seu projeto. Pra quem não sabe, o Paulinho ele é diácono da Bola de Neve Brasília, né? Já há algum tempo, um homem de Deus, graças a Deus, bênção demais nas nossas vidas, por isso que você está aqui. Né? Mas o Paulinho também é coordenador, um dos coordenadores do Recri Brasília aqui. Né? Ele é o coordenador da equipe de finanças. Então, assim, se você ainda não participa de um Recri, se você é de uma Bola de Neve, você nunca foi no Recri, procura o Recri na sua igreja ou mais próximo aí que estiver acontecendo. Inclusive, agora no meio do ano a gente tem um congresso do Recri, agora em junho. Vai ser sensacional, ano passado foi. Boa. Então o Paulinho ele desenvolve também esse trabalho dentro do Recri aqui na igreja em Brasília. Tem ajudado muitas pessoas aqui na igreja. Mas fala um pouquinho do seu projeto pessoal, que também é o seu ministério pessoal, que é o Almoço com Japa, né? Sim. No Instagram do Paulinho. Qual que é o seu Instagram? Fala pra galera. No Instagram é paulo.morishig. Mori o quê? Alguém escreve aí depois. Paulo.morishig. Paulo.morishig. O fio do fio. Fio do fio. Coloca lá. Arroba Paulo Morishig. Vai estar lá. Boa. Vai estar na legenda. Olha aí. Fala um pouquinho do seu... Como que nasceu esse projeto, cara? Como que você teve essa ideia? Vou pro Instagram, vou fazer almoço com o Japa. E o que é legal, você sempre traz um convidado. Você puxa o cara na hora lá, né? Como é que é isso? Eu vou ser sincero, o presbítero Renato encheu tanto meu saco que ele me convenceu. É igual a esposa da goteira. Que vai pingando? Provérbios? Tô brincando. Você foi instrumento de Deus, né, meu amigo? Manda um abraço pro Renatão aí. Um beijo, Renato, na sua careca. Você sabe que eu te amo muito. Grande com presbítero Renato. Pra Renata, viu? Presbítero na casa, homem de Deus também. Renato abração, mano. E além disso, é lindo, né? É lindo. Cara sensacional, né, mano? Não, vai estar aqui em breve. Sotaque carioca. Pô, o cara é bom. O cara é bom. Deu almoço com o Japa, na verdade, foi uma ideia dele. Que legal. Muito bom. E eu me oferecer essa mentoria gratuita. Mentoria por quê? Mentoria é quando você quer tirar uma pessoa de um lugar e levar para outra. Então a gente prefere essa palavra do que E você tá lá, né? Você tá lá, você sabe o caminho que a pessoa vai percorrer para chegar lá. Daí, quem quiser participar, só mandar um inbox lá no meu Insta. E daí toda segunda-feira, 12h30, eu converso com a pessoa, tiro dúvidas dela, falo sobre investimentos. Às vezes até entrevisto alguém, né? E tá sendo bem legal. Inclusive para mim, sabe? Tá sendo bem legal.
E também logo lá no meu Insta, carteira do Miguel, que eu vou investir para o meu filho e vou tornar os investimentos deles público. Nossa, que legal, cara. Eu vou investir 20%, aquele percentual que eu falei, lembra? Sim. 20% do salário mínimo, que vai dar em torno de 240 a 250 reais. Daí eu vou investir todo mês até ele completar 15 anos de idade. Quando ele tiver 15 anos, eu vou lá e vou entregar a gestão dos recursos para ele. A minha intenção é o quê? Criar essa mentalidade de longo prazo, de investidor no meu filho, e que lá na frente eu não precise dar mesada para ele. Que ele viva com os dividendos, os proventos Muito que ele legal. receber Cara, que dos projetaço. FIs, das ações. Muito legal isso. Aí, logo também o curso para investidores iniciantes, do zero ao investimento. Eu quero esse. Daí, Esse eu quero. logo esse eu também vou anunciar lá no Insta também. Boa, esse a gente consegue pagar com jantar também? Ou posso pagar com criptomoeda? Posso pagar com... Não, mano, o cara tá pagando com jantar, Pô, mano. eu faço Para, um velho. churrasco da hora. Mano, não concordo. Eu não consigo resistir à comida, cara. Não, mas top esse projeto do Miguel aí, eu achei bem top. E eu já estava acompanhando o seu almoço, eu vou acompanhar ainda mais. Vai almoçar junto. Acompanhe. Não, isso daí vai almoçar acontecer, junto, né, isso mano? daí A gente pode fazer um almoço ao vivo juntos. Cara, demais. Projetos vão nascendo. Isso é o Recri, meu irmão. Isso é o Recri. Os projetos vão nascendo aqui na mesa. Aqui, ó. Registra aí, fio. Registra isso aí. Show. Paulinho, cara, sem palavras para agradecer esse tempo aí. A gente queria falar muito mais aqui, mas pro pessoal que quer conhecer mais de investimento, mais a fundo, vocês que querem de verdade conhecer o mercado financeiro, acompanhe o Almoço com Japa lá toda segunda-feira, 12h30. Entra no Instagram do Paulinho, paulo.morichig. Isso mesmo. Nome chique, né, mano? Morichique. 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 Não é chique, é chique, mas é chique no chique. último. Chique no último. Acompanha lá, lá ele fala mais especificamente, lá ele tira dúvidas. Manda um inbox pra ele que você pode ser chamado lá também. Sim. E, cara, que Deus te abençoe de forma poderosa por esse tempo aqui. É um papo sensacional. Sempre é bom, né? Esse momento que a gente tem aqui. Verdade. Então a gente pode agendar um segundo papo depois pra gente falar mais profundamente sobre os investimentos, sobre o mercado financeiro. Sim, é muito assunto, né? Não dá pra esgotar. Não dá. Mas de antemão, cara, de verdade, gratidão total. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus investimentos, seu ministério. E vamos nessa. É só gratidão aqui, né, Marcão? Opa, Paulinho é top, né? Paulinho tem um coração gigante. Obrigado por você ter vindo, né? Obrigado por existir. Ele é um cara pequenininho do coração grandão. Desceu pra barriga. Total. Então, obrigado pela sua presença. Acho que foi um papo muito rico, né? Demais, sensacional. O papo de hoje, ele acende vários insights na cabeça das pessoas. A galera vinha pedindo também, né? A galera vinha pedindo, cadê que vai ser o Paulinho? Cara, a gente encontrava com a gente na igreja aqui. E aí, cadê que vai ser o Paulinho? Quando é que vocês vão falar com o Paulinho? O Paulinho tá hypado, cara. O Paulinho tá hypado. Trazer o Paulo pra ontem. Show, Paulinho. Paulinho, cara, muito obrigado. Eu que agradeço. A casa é sua, né? Eu sei que você vai voltar mais vezes, mas, cara, gratidão total, que Deus abençoe. E é isso aí, cara. Obrigado, pessoal. É tão bom estar no meio de homem tão lindo assim, né? O Fio, o Jonas da Baleia, o Fio, vocês. cara, o Jonas da Baleia. Assim, foi incrível mesmo. Glória a Deus. Obrigado. Se você que está acompanhando a gente e ainda não segue o canal, é nessa câmera aqui, né? É nessa. Aleluia! Se você ainda não segue lá o canal do Pastor Felipe Parente, entra lá, segue o canal. Clica lá, né, mano, no sininho pra você receber as notificações. Eu não esqueci do sininho hoje, mano. Não esqueci do sininho, mano. Deus é bom! Então, assim, clica lá no sininho pra você receber as notificações. Curte aí o episódio, clica no joinha aí. Quanto mais vocês curtirem aí, mais o YouTube vai entregar para mais pessoas e vai disseminar esse conteúdo aqui. A gente tá aqui para abençoar a sua vida, sua família. Que Deus abençoe. Paulinho, tamo junto, meu irmão. Encerrar com o Silvio Santos, né? Lá, 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 oi, lá, 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 oi, lá, 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 lá. O Paulinho. Silvio Santos, vem aí. Até mais, Valeu, galera. Um abraço, família. Deus abençoe. Até o próximo episódio do RecriCast Brasília. Tamo junto. Paulinho, é nóis, meu querido. Valeu. Valeu, Paulinho.